Os que têm a sensibilidade e a frieza na hora de olhar o mundo serão os responsáveis pelos outros olhares. Os que nada temem serão responsáveis por corajosos e covardes. Ser a força, o amor, o poder, a sabedoria. E a luta pela liberdade só acabe quando ela for encontrada, para que a nossa poesia não seja mais escrita com sangue. Em 2020, o BK lançou o álbum Líder do Movimento. E eu lembro até hoje que eu vi a estreia, tipo, à meia-noite, assim que lançou, eu ouvi e eu não tava esperando que fosse um álbum disso. E até hoje, na primeira música, que é Movimento, eu tipo, nunca senti aquela sensação de novo com outra coisa. Porque no início tem uma intro, que é uma poesia, e depois vira o beat com a letra. E nessa virada eu senti meu corpo inteiro arrepiar, tipo, da cabeça à ponta do pé. E foi uma coisa que mexeu muito comigo. Dali eu ouvi todas as faixas em estado de choque e quase chorando. Já chorei muito ouvindo. E, e foi, tipo, talvez o álbum mais importante da minha vida. Eu acho que desde 2020 até esse ano eu escuto pelo menos uma vez no dia alguma música, pelo menos uma vez no mês eu escuto o álbum inteiro. E esse álbum ele é sensacional e eu levo ele como uma bíblia, porque tem vários versos que eu aprendi muito sobre a luta, sobre o modo de eu agir, sobre esse pensamento de que eu consigo mudar o pequeno, não preciso estar no grande para poder ser considerável. Então eu ouvi em 2020 e fiquei carregando isso comigo. E quando a gente voltou em 2023, eu sei que eu queria fazer alguma coisa. Mano, a minha relação com o disco, Olhem, mano, ela é muito doida porque antes de ouvir BK eu sempre falo isso, mano. Pra mim, BK era só planos. Eu via as pessoas falando muito de planos, planos. E o próprio João, mano, tipo, eu via que ele falava muito do BK, comentava muito, fazia tweet sobre o BK. E, tipo, eu vi que na semana do Olém, de lançamento do Olém, eu vi que o João tava publicando todo dia, mano. Falta 4 dias pro álbum, 3 dias pro álbum. Então, tipo, no dia que saiu, mano, eu falei, mano, eu vou ouvir, tá ligado? Eu vou ouvir de coé. E, mano, quando eu fui ouvir o Líder do Movimento, velho, foi uma experiência, assim, totalmente diferente pra mim. Foi um bagulho, assim, pô, mano, eu não consigo nem explicar com palavras, assim, mas porque não é um simples álbum. Pra mim, o Olé é um sentimento, tá ligado? É uma, é uma ideia, tá ligado? É uma lâmpada que acende. O Olé é isso, tá ligado? Pra mim. Principalmente porque, pra mim, o Olé foi inspiração pra várias coisas pra mim. Pra começar a fazer música, uma das inspirações foi o Olé. Pra poder protestar, pra poder tomar meu lugar de liderança junto com meus amigos, tá ligado? E a gente fundou a traça por causa do BK, tá ligado? Tipo, a gente fez tudo que a gente projeta hoje, pelo menos eu e o João, eu acredito, é por causa do BK, é por causa dos projetos dele, principalmente por causa do Olém, mano. Mas o Olém tem um significado pra mim importante, porque foi o meu primeiro álbum e é meu álbum favorito até hoje, mano. Tá ligado? Inclusive, eu fico muito feliz porque eu conheci o cara que é a capa do Olém, mano. Ele, tipo, ele troca ideia comigo, mano. A gente troca ideia, tá ligado? Salve, Titi. E é isso, mano. É um bagulho, sei lá, mano. É um bagulho surreal pra mim, tá ligado? É um bagulho incrível ter construído tanta coisa em volta desse álbum, dessa ideologia. E até hoje eu ouço, mano. Tem um álbum baixado. Então eu tô no ônibus, mano. Eu tô ouvindo Além. Tô fazendo alguma coisa, faxinando na casa, tô ouvindo Além. Porque além das músicas serem umas músicas de protesto, são músicas boas, mano. São músicas que, se você desligar seu cérebro, se você não quiser muito pegar a ideia, você vai pegar o flow, você vai pegar o ritmo, a cadência. E é isso, mano. É um álbum maravilhoso, musicalidade incrível. E que é isso, mano. BK, Jonas, amassaram, mano, amassaram. Pô, velho, o disco, Olhem pra mim é o meu álbum favorito até hoje. Dá vontade de chorar toda vez que eu escuto ele, porque ele trouxe essa chama, essa vontade dentro de mim de mudar as coisas, sabe? Mano, muita música. É movimento, universo, tem até aquela parte no início do movimento
que fala: os que nada temem serão responsáveis pelos outros olhares ou por corajosos e covardes. Isso pra mim simbolizou muito naquele momento, que era um momento em que a gente temia sim, tinha medo do que ia acontecer, mas mesmo assim a gente queria ser responsável por aqueles, pelos corajosos e pelos covardes, que eram as pessoas que tinham e não tinham voz de conseguir se movimentar naquela hora. Então a gente queria ser, além do líder, a gente também queria ser o movimento. A gente queria estar ali de verdade, tá ligado? E esse álbum, além de ter me colocado na luta, me agregou muita coisa pra cá, tá ligado? Isso é muito importante. Conheci o disco através do João Gabriel, porque ele insistiu muito para que eu escutasse. E no início eu estava um pouco relutante, porque eu não me envolvia muito em assuntos políticos, mas eu acabei escutando e acabou sendo fazendo parte assim da minha trajetória no IF até hoje, porque até por causa que é um nome que deu ao coletivo, pela importância que tem, pela importância das letras, de toda a movimentação que a gente fez também, até o surgimento do Instagram, por exemplo, do coletivo, e até hoje ele estar baseado nos mesmos pensamentos que originaram o álbum. O início do coletivo, para mim, vai desde muito antes de 2023, por causa do pré-IF, porque eu via meus veteranos e os grupinhos deles e eu queria fazer parte de uma coisa como aquela. Então, quando eu entrei no IF, efetivamente, eu estava com muita expectativa relacionada a isso. Infelizmente, a pandemia cagou tudo, mas acabou que, quando a gente voltou, a gente teve essa oportunidade de retomar com as atividades que o coletivo tinha. E mais do que isso, ter amigos mesmo, que pudessem compartilhar das mesmas experiências. E quando a gente voltou, tava tudo diferente, tava tudo meio frio, meio distante, vazio. Então, e desorganizado também na questão assim, sabe, da atividade. Nem tava acostumado ainda a voltar com a escola presencial. Então, quando a gente voltou, tava sem a chapa do Grêmio, porque, né, no meio da gestão deles veio a pandemia e ficou, todo mundo formou e teve essa confusão. Então a gente já tinha juntado a gente sem pensar em coletivo, nem em Grêmio mesmo, para poder fazer as coisas que os nossos veteranos faziam, que a gente sabia que era importante, para ter esse convívio. Então a gente fez questão de voltar com o Grêmio, de pesquisar estatuto, tudo. E só que aí, por necessidade, teve um caso de racismo com um professor e um aluno de primeiro ano. E a gente já estava nesse clima meio que, tipo, tudo frio, a gente não se sentia muito solto na instituição, principalmente por não ter muita representatividade, né? Tipo, a minha sala, acho que não tinha nem 5 negros. E aí, quando teve esse caso, foi tudo muito repentino. Parece que toda a carga que a gente já estava sentindo, cada um, parece que bateu o dia de sair para fora. E A história do coletivo começou com o caso de racismo que teve no IF, e foi um caso que me tocou bastante, porque ele era do meu curso, então era, querendo ou não, uma coisa próxima, então foi, tipo, como assim, o que tá acontecendo? E eu fiquei sabendo, assim, pela internet, e aí, tipo, no outro dia, a gente já tava planejando de faltar a aula dele, e aí a gente reuniu a turma toda, conversou, explicou o que estava acontecendo. Então a gente simplesmente não foi para mostrar que a gente estava em manifestação por isso. E aí depois teve todo um acontecimento, depois teve envolvimento da pedagoga para tentar entender o que estava acontecendo. Então acho que começa ali, sabe? Tipo, começa com esse choque da realidade que a gente
de viver esse racismo, porque era um professor que dava aula pra gente. Então, poderia acontecer comigo, poderia acontecer com amigas minhas, com amigos meus. Então, foi isso. É assim que começa a história. Teve a situação com os meus bichos, os calouros de Elme, que foi uma situação muito pesada, né? A gente estava em casa quando a gente descobriu que o professor tinha feito uma frase infeliz, uma frase ridícula, que tirou toda a essência, né, do garoto em questão. E quando a gente soube, causou um sentimento de revolta na turma inteira. E a gente cometeu o ato de não ir à aula do professor. Um ato contra o regulamento, mas que no momento a gente nem pensou. A gente só agiu, a gente só quis fazer justiça. A gente quis que ele soubesse a seriedade da situação e que a gente também estava sério. A gente também estava levando na seriedade. Que ele não podia fazer isso, não podia continuar fazendo isso. E teve isso no dia seguinte. Teve, né, pedagoga indo atrás da gente, querendo saber o que aconteceu, querendo apaziguar a situação, né? Outros servidores entraram no meio, os servidores começaram a comentar sobre o fato, a perguntar pra gente o que estava acontecendo, mas todas as falas eram infelizes, sabe? Ninguém tava preocupado em, nossa, mas o menino tá bem? Sabe? Se o menino chegar em casa e olhar no espelho, ele vai se sentir bem? Ele vai ter essa confiança? Não vai, sabe? Eles não pensaram em nada disso. Eles só pensaram em, vocês desrespeitaram o professor, mas não pensaram que o professor desrespeitou o aluno, desrespeitou não só por ser aluno, mas desrespeitou, tipo, toda a integridade dele, sabe? E o sentimento de revolta não foi só em nós, foi no geral. E isso foi o ponto crucial pro nascimento do coletivo. Nós procuramos, pesquisamos o que poderíamos fazer para que chegasse na diretoria, né? Para que chegasse e que fosse resolvido. Então, nós juntamos. Nós, os fundadores, a gente era do Guedes, né? Então, pegamos essa responsabilidade de redigir um documento, colocando todos os fatos que tinham acontecido, que tinham chegado ao nosso ouvido, que aconteceu com pessoas próximas a nós, porque, assim, fatos acontecem a todo tempo e nunca é chegado no nosso ouvido, sempre é abafado. Então, a gente colocou ali no papel tudo que a gente ouviu, que a gente vivenciou, né? Porque a gente poderia testemunhar aquilo. Não é só fofoca, a gente viveu. Então, a gente redigiu o documento, a gente fez uma reunião com a direção, apresentou esse documento, mas dali aconteceu uma reunião, né, com a reitoria, onde eles ficaram sabendo das coisas que aconteceram e só de ter colocado essa faísca e de ter acendido essa preocupação no nosso reitor, uma preocupação maior, acalmou um pouco a gente, sabe? Mano, essa semana em específico, eu tava muito perdido, tá ligado? Tipo, quem tava mais na linha de frente, sabendo mais coisas, era o outro pessoal de Elmer, tá ligado? E eu peguei por alto, mano, tá ligado? Eu sempre fui muito amigo do João, desde antes do IF, a gente se conheceu no pré-IF. E eu vi que, tipo, ele e os amigos dele, que eram mais amigos dele e tal, tava, tipo, meio oriçado com a parada. Eu não sabia o que era direito. E depois de ficar sabendo, depois de perguntar, e depois de entender a gravidade do que tava acontecendo, mano, que eram casos de racismo, tipo, escrachado, escancarado, dentro de sala de aula, eu quis me juntar, tá ligado? Eu vi que eles estavam no movimento, eu vi que eles estavam buscando resolver isso, e eu me senti, não só na obrigação, mas eu tive vontade de, tipo, falar, não, mano, eu quero dar esse passo à frente também.
de tipo, resolver essa parada? Eu lembro até hoje que a gente resolveu, tipo, isso um dia antes, era tipo umas 8 horas da noite, e foi com um colega, né, um bicho do primeiro ano, e aí eu lembro de toda a revolta que teve no grupo, até por causa das queixas que já tinha com o professor, por causa da questão didática e tudo mais. E aí foi quando a gente resolveu que a gente ia cabular a aula. E a gente ia chegar no colégio do horário normal e ninguém ia entrar dentro de sala. Nossa aula era numa quarta de 7 às 8h40. E aí a gente chegou às 7 horas normal, e aí todo mundo tava num canto, tipo, tinha gente no bloco F, tinha gente na biblioteca, e ninguém foi pra aula, e aí eu lembro que a gente ficou meio que fugindo, assim, mas, tipo assim, foi um movimento pacífico, silencioso, mas que acabou que fez barulho, e eu acho que isso que foi o mais importante pra gente. E pra mim, um dos significados mais fortes que teve foi que não foi um movimento que só os negros da minha sala se propuseram a fazer ou que tiveram a ideia. Mas foi um coletivo, foi a sala toda. A sala toda resolveu se juntar em prol desse acontecimento, sabe? E fazer essa manifestação pra gente poder falar, tipo, pô, a gente tá aqui, a gente não vai deixar isso acontecer de novo, entendeu? E claro que se acontecesse novamente, ou se fosse uma coisa que fosse cada vez mais grave, com certeza a gente teria feito uma movimentação bem maior e bem mais barulhenta que é. Mano, tanto o cartaz, a gente entrou em call, eu e o João, e a gente tava, tipo, mano, eu tava transmitindo a tela do meu Photoshop lá e falei, é isso aqui. E, tipo, uma das coisas que a gente quis pegar, mano, pra simbologia foi principalmente a Pantera Negra, por causa dos movimentos Panteras Negras. Se você não sabe, mano, vai pesquisar. E a gente pegou principalmente essa simbologia porque a gente se via neles, tá ligado? Não da forma que eles são, tá ligado? Obviamente eles são muito maiores, mas querendo ou não, mano, a gente começa a ser grande por pequenos passos, mano. Não tem como a gente ser grande a partir de grandes passos. A gente não pode começar do alto sempre. Então, a gente tinha que começar de algum lugar. E foi dali que a gente começou, mano. A gente fez a logo, a gente escolheu o nome, tá ligado? Não tinha um nome certo ainda. Então a gente escolheu esse nome baseado no álbum, Líder em Movimento. Então a gente virou os Líderes em Movimento. E o cartaz em si, mano, foi um bagulho que foi assim... A ideia que eu tive pra fazer o cartaz, e que a gente foi conversando, discutindo ao longo de estar confeccionando ele, foi que a gente queria passar uma mensagem, mano, que não fosse agressiva, tá ligado? Mas que fosse tipo, não fosse reprimindo nada, tá ligado? De forma agressiva. A gente não queria sair como errado na história, porque sempre acontece isso. Então a gente queria trazer de forma sutil essa nossa repressão, tá ligado? A gente tava repudiando uma parada de forma sutil. E eu acho que foi um tapa na cara, mano. Que foi aquela foto do menininho negro, uma criança, e escrito "Não somos só neguinhos", tá ligado? Com uma fonte maior. E menorzinho tava as informações do coletivo e a frase do BK, mano. Tá ligado? E, mano, foi assim, foi incrível, porque eu fiz esse cartaz, a gente fez ele com baixíssima renda, a gente imprimiu em A4, folha preto e branco mesmo, e só colou, tá ligado? E até a estratégia que a gente teve pra colar foi incrível, mano, porque a gente escolheu um dia estratégico, que era sexta-feira de noite, que já não tinha tanta gente no IF, pra poder causar, mano, porque segunda-feira as pessoas iam chegar e já iam ver aquilo. E foi dito e feito, mano. Sexta-feira a gente colou, segunda-feira, mano, só se falava disso pelo campus, mano. Então, assim, acho que esse cartaz em si, mano, foi um bagulho que era de luta, mano. Não era de estamos aqui, era repudiando uma parada, mas não era uma parada, tipo, como se a gente fosse qualquer um, mano. A gente sabia o que a gente tava fazendo, foi de uma forma muito sutil. A gente não citou nomes no cartaz,
mas todo mundo sabia para quem era a mensagem, para quem estava sendo direcionado e o que a gente tinha que melhorar no bagulho. Então foi incrível, mano. Então acho que o coletivo pra mim começou assim, num grupo de amigos que não foi sem querer, né? Foi proposital, mas que se tornou muito mais que só andar junto e almoçar junto, mas compartilhar as mesmas experiências, ter essa troca mesmo, ter diálogos mais profundos, assim, que fizessem a gente pensar e refletir sobre toda a nossa vida, toda a nossa trajetória e o que a gente representava dentro do colégio. O coletivo, pra mim, foi uma coisa nova, uma experiência nova, que por mais que tenha desencadeado de situações ruins, ele trouxe coisa boa, sabe? O coletivo, pra mim, ele simboliza meio que um ponto de partida da minha vida, tá ligado? Meio que ali foi um divisor de águas pra mim. Pra mim, é uma das coisas mais importantes assim, da minha vida, que eu vivi e que eu presenciei. Então, o coletivo é palavras meio clichê, né? Resistência, força, mas realmente é o que significa pra mim. Então, acho que se fosse para descrever em uma palavra, alguma coisa assim, seria família. Acho que representatividade. O coletivo, para mim, ele é, acima de tudo, resistência. Foi a partir da criação do coletivo que eu realmente me senti pertencente a algo dentro da instituição. É muito importante você poder debater, conversar e realmente trocar experiências com outros jovens negros, principalmente numa instituição que é tão embranquecida, apesar das iniciativas de diversidade. A minha vivência antes de entrar no instituto era muito diferente, sabe, do que teve depois do coletivo. E o coletivo foi conforto, foi foi luta, resistência, foi conhecimento também, sabe? A gente se interiorizou muito com tudo. E pra mim foi muito importante viver isso e saber que palavras, ações fazem efeito, surgem efeito e se a gente não lutar, não vai chegar a lugar nenhum. E o coletivo, ele me trouxe mais confiança. Quando eu tive... Não tive contato com essa luta e com essa vida. Quando eu trouxe aquilo ali realmente pra mim, tá ligado? Foi o momento que eu pude trazer um pouco de mim pra essa luta. Na real, é mais que o contrário. Foi onde eu consegui me enxergar, foi onde eu conheci pessoas que eu carrego comigo até hoje. Então, o coletivo, pra mim, mano, é o início de uma coisa que nunca vai acabar, que é a luta. Até a gente conseguir, mesmo depois que a gente conseguiu o que a gente tá buscando. Porque o que a gente faz pro futuro, tá ligado? Além disso tudo, o coletivo para mim é família, porque foi lá que eu fiz todos os meus amigos até hoje, sabe? Tipo, daquele ano. E são pessoas que eu vou carregar pra minha vida toda. E que a gente criou uma conexão muito rápida, mas muito forte. E que às vezes a gente mesmo fica em choque de como que isso aconteceu. Além disso também, eu colhi frutos imensos que eu vou levar pra vida, que é cada amizade dessa e também o amor da minha vida, que começou ano passado e eu vou levar pra vida também. E até isso foi, digamos assim, fruto do coletivo. Foi um lugar que me deu muito apoio quando eu precisei e me reaproximou dos meus amigos também, trouxe pautas e conversas interessantes que fortaleceram a nossa amizade e eu creio que ajudou várias pessoas também que precisou. Então o coletivo pra mim é fundamental, a existência dele, e eu espero que ele continue existindo pra sempre. Eu acho que pra mim, coletivo é um lugar onde eu consegui me encontrar, me identificar, viver, vivência de outras pessoas, sabe? Me enxergar naquilo que elas passavam também, descobrir que, não era só eu
que passava por aquilo, não era só eu que sentia, que sofri por causa daquilo. Então, é um bagulho de acolhimento, sabe? Onde eu tive essa experiência que eu não tinha tido em nenhum outro lugar, apesar de ter tido outros amigos pretos, óbvio. Mas lá foi o local onde eu me vi nisso. É o lugar onde eu mais tive conforto, assim, no IF, foi no coletivo. Então, eu espero que todo mundo que passe por lá tenha essa mesma experiência que eu. Eu quero basear nisso, tipo, eu vejo o coletivo como um lugar seguro, de acolhimento e liberdade, tipo, de ver pessoas iguais a mim e poder ser eu mesma ao redor dela. Foi a forma que o João achou da gente afirmar a nossa posição enquanto jovens negros dentro do Instituto, e também é importante não só lá dentro, mas no geral, para as outras pessoas saberem que tem um espaço ali, que elas são acolhidas. Acho que o coletivo foi muito importante e é muito importante para os alunos, para que a gente, tipo, tenha uma significação na nossa vida, tipo assim, pô, mano, olha o que eu tô fazendo parte, olha o tamanho disso e olha o que eu tô aprendendo com isso também. Os dias Cineclube eram muito importantes. Eu acho que eram os dias principais pra gente do coletivo, porque como a gente não tinha um número grande assim na gestão, a gente não conseguia fazer muitas coisas, porque a gente estava no coletivo, no Grêmio, no Cineclube, e além disso a gente tinha muita matéria, né, para fazer o técnico integrado e todas as coisas da vida mesmo. Então a gente concentrava todo o nosso trabalho nos dias de Cineclube. A professora Amanda, tipo, desde 2019 que eu vi Parasita lá, eu senti que o Cineclube era muito mágico, que, tipo, era o que eu queria sempre participar, e na época eu nem imaginava que eu estaria organizando, né, mas naquele ano surgiu a oportunidade da gente ser os alunos ali que estavam ajudando, e a gente teve bastante espaço para poder trazer as nossas pautas, porque como era uma coisa nova, né, e que nunca era debatida desse jeito, a gente conseguiu ter bastante espaço. E a gente tinha as oportunidades de trazer o filme, e sempre depois dos filmes tinham o debate, né? Porque esse que era o mais importante. E esses debates eram perfeitos, porque eram ali que a gente tinha troca, ali que a gente expressava o que a gente estava sentindo, ali que a gente desabafava, ali que a gente aprendia também. Então era muito importante. Os dias do Cineclube pareciam inofensivos aos olhos de todos. Pra mim, pareciam inofensivos. Vamos assistir um filme. Vamos assistir um filme. Vamos prestigiar o cinema brasileiro. Vamos prestigiar o cinema negro. Vamos prestigiar. E é incrível, né? Como sempre. Mas é ainda diferente que de um filme com protagonismo branco assistido pelas pessoas e com um filme com protagonista preto. E isso reflete na gente que estava assistindo também. A gente sabia que ao ir no Cineclube a gente assistiria o filme e teria uma conversa no final. Só que é inevitável não sentir e não associar as situações que acontecem no filme com a nossa vida. E isso era o que mais pesava nas discussões. Mas as associações que eu fazia não era só comigo, sabe? Eram com o meu tio, com a minha mãe, com a minha tia, com a minha avó. E doía mais, sabe? Porque comigo eu dou um jeito, mas com eles doía mais pensar que eles sofreram muito mais que eu. E eu vim de um ambiente diferente do que era o Instituto, num ambiente que predominantemente branco, em todos os âmbitos da minha vida era assim. Então, as situações que aconteciam, eu não via como racismo, né? Não tinha nome. Eram situações desconcertantes,
que a Gabriela criança não entenderia. Ela ali na pré-adolescência só se sentia insegura, feia e todos os outros adjetivos que, graças a Deus, não sente mais. Mas tudo que aconteceu com a minha família durante, por exemplo, minha avó, que é negra, meu avô é branco, e situações que aconteceram na família do meu avô, que é toda branca, quando a minha mãe e meus tios eram crianças, quando a minha mãe não queria assumir o próprio cabelo, quando eu me achava ridícula por ser a única com meu cabelo, quando eu não conseguia me ver sendo eu, quando eu queria, tudo que eu queria era mudar. Então, todas essas discussões eram associadas com as coisas que aconteciam no filme e eram pautas pra eu chegar em casa e falar com a minha mãe: mãe, você sofreu racismo, sabe? Não foi uma situação que qualquer pessoa vai sofrer. Se sentia feia porque você sofreu racismo, sabe? Você queria que seu cabelo fosse branco porque suas primas, porque todo mundo que você conhece tem cabelo liso e é branco. Você não tem convívio. E seu cabelo é duro, seu cabelo não passa pente, não passa nada. E você é feia. Era só isso que a gente escutava. Então, eram pautas que eu chegava em casa e eu chorava no IF depois dos filmes. E, como eu disse, o coletivo ele foi um conforto. Então, eu chorava com os meus amigos, a gente se abraçava, a gente tinha o apoio do outro, a gente tem ainda, graças a Deus. A gente tem o apoio do outro e o mais incrível é que essa sensação de conforto é ter pessoas que viveram a mesma coisa que você, sabe? Que tá na mesma luta que você, que não vai soltar sua mão. Não pela amizade, mas por tudo que vocês viveram e que vocês esperam viver, porque a gente quer mudança, a gente quer fazer diferença. Não só pra nós, mas pra todos, sabe? Pros nossos filhos. Pra eu não ter que explicar pra minha filha que ela vai sair de casa e ninguém vai gostar do cabelo dela. Sabe? Então, esses eram os pontos que me marcaram no final do Cineclube. Eram as discussões, era o choro, eram os desabafos que aconteciam e era a gente esperando que no futuro as coisas melhorassem. Pô, velho, os filmes do Cineclube trouxeram pra mim, que não tinha assistido, acho que Marighella já tinha começado a assistir, e Medida Provisória eu nunca tinha assistido. Quem tava lá no dia sabe que eu chorei muito nos dois filmes e no Dia das Roots também. Eu acho que é um sentimento que eu não consigo explicar, sabe? A gente, todo mundo ali unido, vendo o bagulho dentro do IF, sabendo que tinha gente que era contra aquilo ali, que tava tentando atrapalhar a todo momento. E mesmo assim, dava certo. Por mais que fossem as mesmas pessoas, por mais que não alcançasse o número de pessoas que a gente planejava, pra mim aquilo ali deu certo por nós mesmos, porque foi de crescimento pessoal e alcançou pessoas que eram para alcançar. Tanto que o movimento continua até hoje, o coletivo ainda tá aí. Então eu acho que o Cineclube, pra mim, foi a marca principal do nosso coletivo, junto com os cartazes. E, cara, nada vai conseguir mudar isso. O sentimento que foi assistir filmes como desse calão, no Espaço Federal, junto com aquele grupo, aquilo ali pra mim não tem nada, que eu não consigo descrever como é que foi. A relação do Cineclube com o coletivo foi sempre muito próximo, porque não que as outras pautas não fossem importantes, mas era sempre uma pauta mais forte, sempre quando o assunto era sobre o racismo, apareciam mais pessoas, apareciam mais relatos, então o coletivo abraçou bastante gente em relação a isso, apresentou vários filmes que traziam essa questão. Eu gostava muito de ter aquele momento no coletivo. Eu fui em quase todos os filmes que teve em relação às questões raciais. Eu só não fui em um filme, que foi O Ódio que Você Semeia,
porque era um filme que eu já tinha visto alguns trechos, mas é um filme que eu ainda não tenho paladar para ver, porque mexe muito comigo. Todas as vezes que eu participei do Cineclube, eu fiquei bem mexida, me emocionei, falei, eu realmente senti como se eu estivesse vivendo aquele filme, porque o racismo é uma coisa que está na minha realidade todos os dias. Então, não é só, tô vendo um filme, vou emocionar e amanhã não sei mais o que é ser negra. Não. Eu vivo isso, então os filmes tocavam bem na ferida. Mas eu acho que era necessário para despertar aquele sentimento até nas outras pessoas do que ela tá fazendo, da forma que ela tá agindo, o que ela tá fazendo para mudar, e também da gente se fortificar em relação às nossas dores, de poder falar abertamente das nossas dores, e é uma forma de superar. Eu sou muito grata pelo Cineclube, por ter abraçado a nossa causa sempre, e eu acho que é fundamental as pessoas participarem para dar mais voz para esses projetos e para dar mais voz para a luta racial. E foi muito importante também porque a gente teve as Roots, que foi, acho que o segundo que a gente trouxe. Foi. E aí eu lembrei do primeiro ano, porque elas foram lá também, e eu tirei foto com mais 3 amigas minhas, com ela. E aí quando ela voltou de novo, a gente refez a mesma foto. E foi muito importante porque no primeiro ano, nós três tínhamos os cabelos alisados. E aí no dia de refazer a foto, estávamos as 3 com o cabelo crespo, assumido. Então foi muito importante por causa disso. E a coisa que mais me impactou até hoje, que eu lembro perfeitamente, acho que foi nas Roots. Eu já tinha assistido em 2020, mas acaba que a nossa mente muda muito, né? Mas foi uma fala da Milena, que ela disse que ela olhava para as meninas do colégio que passavam pela transição e que usavam o cabelo natural livremente, e ela se sentia inspirada. E isso me fez chorar muito, porque eu me senti uma inspiração para outras pessoas, e eu lembrei de todas as pessoas que me inspiraram a tomar essa atitude. Então é uma coisa que eu lembro até hoje e que foi muito significativo para mim. O Cineclube, ele era um espaço acolhedor para todo mundo, né? A gente tinha a oportunidade de fazer as atividades em conjunto, de debater os filmes, e era muito importante que o pessoal comparecesse, porque era para até mesmo nós estudantes entendermos um pouco mais de onde a gente vivia. A gente teve muito o apoio da professora Amanda, professora de Sociologia. Ela estava sempre com a gente também, as ações que a gente precisava, ela dava uma força. E ele era muito bem visto, né? Era uma coisa que todo mundo gostava de participar, porque também não era só a aula ali, aquela coisa massiva ali, a gente podia se divertir um pouco, relaxar. Então, o Cineclube, ele colabora tanto para a nossa formação quanto cidadão, quanto para nossas atividades de lazer. Naquela época foi época de eleição. Então, tipo assim, tava um clima meio tenso, porque por ser uma instituição federal, e teve toda uma confusão do governo mesmo, de em vez de propagar o período eleitoral, como sempre tem, que não pode fazer propaganda e etc., desse ano chegou pra gente como período de silêncio. E isso foi um pouco assustador, porque a gente não queria isso. A gente tinha acabado de criar o coletivo, de falar nossas coisas, e a gente não queria, por causa dessa justificativa, desse argumento, perder toda a atenção que a gente estava conseguindo e perder todo o espaço que a gente tinha. Mas mesmo assim a gente trouxe Marighella, e o Marighella ganhou a partir da votação com todos os alunos. E o Marighella é um filme sensacional, ele consegue passar todos os tipos de emoções no mesmo filme, e foi um filme que eu aprendi muito, porque é um pouco triste, porque eu nunca tinha ouvido falar o nome dele dentro de uma sala de aula, por exemplo, e é meio ridículo até, porque
é muito doido não falarem dele no espaço de sala de aula. E quando eu descobri a história dele pelo filme e também pela música do Racionais, eu comecei a pesquisar a história dele e os feitos dele, tudo. E foi muito encantador, foi muito importante pra gente todo do coletivo na época, porque a gente viu que por exemplo, era o mesmo tipo de luta, a gente estava expressando, a gente estava tendo o mesmo sentimento, claro que em escalas totalmente diferentes, né? Mas a gente se identificou pelas coisas e por ser um ativista negro, né? Um líder negro, um intelectual negro. E isso foi muito importante pra gente, além de que é um filmaço do Wagner Moura, né? Um filme esplêndido. E foi praticamente nesse filme e nesses dias de coletivo que eu decidi a minha graduação, que decidi fazer cinema. Tipo, eu decidi que eu queria fazer isso pra vida mesmo. Eu já tinha envolvimento com fotografia, mas foi quando a gente viu Marighella em sala, assim, em medida provisória, no Cineclube, foi quando eu, tipo, senti que eu queria fazer o meu filme também e que um dia o meu filme estivesse passando no Cineclube. E é isso, eu acho que eu me sinto realizado também de estar fazendo esse documentário porque, querendo ou não, é o primeiro passo desse meu sonho que eu tenho. Então, os Cineclubes eram os melhores dias. Eu formei no ensino médio não me sentindo uma menina, mas eu de fato me senti uma mulher. Porque as vivências, elas me deixaram mais confiante, sabe? Pra tudo. Pra fazer o que eu queria, pra fazer com que cada lugar que eu sonhava estar fosse o meu lugar, independente de tudo. Então, eu saí uma mulher confiante. E entrei na faculdade uma mulher confiante. Mesmo que às vezes a gente se sente abalado. Isso já não é uma coisa que eu vou deixar que me machuque igual me machucava antes. É uma coisa que eu já sei que eu vou passar por cima e que eu vou mostrar que as pessoas estão erradas. E eu acho que influenciou um pouco na minha escolha de formação, porque é algo que eu gostaria de passar. Porque eu sinto que eu não tive de membros de outros profissionais assim, do colégio, sabe? Por mais que o coletivo seja independente, eu acho que falta uma figura acadêmica que esteja à frente disso, sabe? Então eu gostaria de ser essa figura acadêmica um dia e mostrar aquilo que eu vivi e também mostrar para eles que a realidade deles pode ser diferente da minha e formas de debate que eles podem ter também, sabe? Digo, tipo, numa sala de aula, por exemplo. Eu acredito que isso contribuiu para que eu chegasse com outra cabeça e com outro olhar na faculdade, porque nada é melhor do que você se empoderar com pessoas que estão passando pela mesma fase que você, as mesmas dificuldades e os mesmos sentimentos. Pra mim, ter toda essa vivência que a gente teve ano passado, durante o último ano de escola, foi fundamental, porque influenciou totalmente na minha formação como pessoa, como amigo, como uma pessoa que não se cala mais, e além disso como estudante mesmo, porque por a gente ter criado esse espaço de debate e de pensamento construtivo, crítico, a gente tinha esse olhar em praticamente as coisas que a gente fazia dentro da escola. Então a gente tinha esse olhar dentro da sala de aula, a gente tinha esse olhar para a matéria em si, sobre como as coisas funcionam, sobre como a gente aprende a aula. E isso influenciou totalmente a minha formação. Tipo, eu sempre tentava puxar isso para que todos os lugares fossem o meu lugar. Hoje em dia, eu sinto que somos muito mais fortes, mano. Tá ligado? O pessoal que começou o coletivo não é o mesmo que tá aqui agora na faculdade e que saiu do IF e se formou. E, tipo, a gente é totalmente diferente agora, tá ligado? Porque eu creio que cada um, tá ligado? Se precisar, onde a pessoa tiver, vai fundar um coletivo do zero, mano. Se precisar, tá ligado? Porque a gente já tem essa noção. O que fazer, como fazer, tá ligado? E mesmo que seja mais difícil que foi no IF, mano,
a gente vai saber por onde começar, tá ligado? O coletivo foi muito importante, né? Porque esse momento foi o nosso último ano e a gente tinha acabado de sair de uma pandemia. Então a gente, querendo ou não, estava muito instável com qualquer coisa. Então foi muito crucial para a gente saber ter força, como a Gabriela disse, para mudar onde a gente estivesse e se sentir pertencente em qualquer lugar, sabe? Porque qualquer lugar é o nosso lugar e é isso que o coletivo sempre deixou claro e sempre enfatiza pra gente, porque a gente não tem que estar onde eles acham que a gente está, é onde a gente quiser estar e foi muito importante por isso, porque ele deu essa abertura de mente e entrar na faculdade com esses ideais foi muito mais importante. Eu sempre fui negra, desde que eu entendo por gente, então não foi o coletivo que me mostrou isso. Tem pessoas que se descobriram negras, acontece, depois que teve aquele acesso ao coletivo, que entendeu coisas que já passou, mas eu sempre tive certeza que eu era negra e que eu tinha esse olhar de ser diferente dos outros. Mas o coletivo me agregou coisas muito importantes de poder falar sobre esses assuntos de uma forma leve, não me sentir culpada por estar falando do racismo, não me sentir... E falar sobre isso com meus amigos, poder ser uma conversa saudável, poder ser uma coisa que fortifica relações, poder falar sobre isso em casa. Eu não tinha tanta facilidade em falar do racismo em casa. E poder falar sobre a minha cor sem sofrer. O coletivo me ensinou a me amar mais, a amar as minhas lutas, a ver quem lutou por mim, a ver... a me ajudar nas minhas lutas diárias, a me ajudar a acordar e a me aceitar e a entender que pode ser que seja um dia ruim, mas sempre vai ter alguém lutando ali, então eu também posso fazer minha luta aqui que vai dar um resultado daqui pra frente. O coletivo me agregou muito na questão da autoestima. Eu já tinha amigas negras, mas agora o meu ciclo é todo preto e isso ajuda muito. Não tô falando que tem que excluir outras pessoas de outras cores do seu ciclo, não. Mas andar com seus semelhantes te ajuda a se apaixonar por você mesmo, pela sua cultura, por tudo, entendeu? Então, assim, é muito importante você andar com quem se parece com você, com quem sofre as mesmas coisas que você, porque a pessoa pode te passar uma visão diferente que pode mudar a sua vida. E foi isso que aconteceu comigo em relação ao coletivo. Eu sinto que no ano passado, eu falo isso pra todo mundo, eu vivi 3 anos em um. Porque eu me descobri no ano passado, sabe? Eu vivi de fato no passado. Eu construí o Vitor que eu sou hoje só existe por causa do ano passado. Que foi simplesmente um ano de ouro da minha vida. Eu vou guardar com muito carinho cada pessoa que eu conheci, cada momento que eu vivi, cada luta que eu lutei, tá ligado? Então, é o que eu falei desde o início, não tem palavras pra descrever. Escutam BK. Dizendo de uma forma bem escrachada, a gente não é bobo mais, mano. A gente não é... A gente não somos só neguinhos, mano. É isso, tá ligado? Nós não somos só os neguinhos que ficam ali quietinho no canto, recebendo porrada e ficando quieto, mano. A gente sabe como se portar, a gente sabe como se organizar e esse que é o mais dá medo neles, tá ligado? Meu primeiro contato com o coletivo foi ano passado, tipo, no Instagram, assim, eu não estudava no IF ainda. Aí um amigo meu tinha vários contatos aqui dentro, ele me mandou falando do coletivo e tal. Aí, achei muito maneiro, achei muito legal, importante que tivesse, assim, até onde eu estudava, assim, a gente tentou fazer alguma coisa nesse sentido, acabou não rolando. Mas aí, achei muito foda. Aí meu primeiro contato foi esse, assim, por rede social mesmo. O meu primeiro contato com o coletivo foi através do abaixo-assinado que teve no início do ano passado. A Yasmin, né, me abordou no corredor, ela estava abordando várias pessoas. Aí ela contou o caso pra mim, pra umas amigas minhas, e a gente assinou o abaixo-assinado. Então, meu primeiro contato foi ano passado, quando teve aquela divulgação dos cartazes, teve toda aquela mobilização do coletivo e do Grêmio. E aí que eu vi que foi criado esse coletivo, eu me interessei para saber mais. Do seu primeiro contato até hoje,
como que é pra você estar participando do coletivo na linha de frente? É difícil, porque pelas pautas que a gente levanta, ainda mais falando sobre racismo, a gente não encara muitas coisas boas. Mas também é divertido também, é divertido participar das coisas, mostrar para as pessoas que a gente está lá e o porquê da gente estar lá. Essa parte é muito gratificante também. Então, é uma posição que a gente acha muito difícil, porque o coletivo ele tenta fazer algumas coisas, e é muita burocracia que a gente enfrenta, é muita coisa que a gente tem que aguentar, nada é muito fácil de se fazer, mas assim, os eventos que a gente fez até agora foram muito gratificantes. Tá participando do coletivo esse ano é ao mesmo tempo muito legal, porque proporciona muitos momentos assim, de conversa, de risada, de muita coisa boa. Só que também tem muita coisa chata, muita coisa que acaba te desmotivando de fazer as coisas. Mas vale a pena, no final vale a pena ter assumido esse compromisso. Eu acho muito importante, porque, como eu disse, antes eu nunca tinha tido contato com isso, nunca foi apresentado para mim isso, e é muito importante, principalmente porque, majoritariamente, o pessoal lá é branco, ter um local onde a gente pode conversar, falar das vivências, falar sobre tudo. A gente aprende muito com a convivência um do outro, com as histórias um do outro, então acaba que agrega muito na gente. A gente faz amizade também, é muito bom para conhecer outras pessoas. Eu acho muito importante ter o coletivo, ainda mais quando eu falei como eu conheci ele. Eu conheci através de um caso, e esse caso gerou um abaixo-assinado. Eu acho que o coletivo é um instrumento e até um espaço para você lidar com as violências que vão ocorrer no IFE ou fora dele. Eu acho de verdade que é muito importante para a formação, porque tem uma troca. Às vezes a gente não sabe tudo, Ok que as experiências elas se esbarram em muitos lugares, muita coisa é comum da comunidade negra, mas você não sabe tudo, então isso ajuda muito a você refletir, repensar o que você sabe e a conhecer o que você não sabe. Cara, é muito bom, assim, acho que desde o começo do ano, assim, a gente fez passagem em sala, o pessoal, engaja muitas vezes, mas aí acaba que o pessoal não vai na reunião, mas, assim, estar no coletivo, ter espaço é muito importante, é muito bom, estar na linha de frente, assim, estar tocando o coletivo, estar nesse espaço, assim, é muito bom, mas a gente passa muitas dificuldades, né, exatamente, assim, pelo espaço que a gente está inserido, assim, como coletivo, que é o instituto ali. E aí a gente encontra muitas dificuldades, muitos impasses, assim, que aí a gente não consegue tocar muitos projetos aí que a gente tem. Mas, tirando isso é muito foda, eu acho que a gente tem que perseverar aí diante de tudo isso. Eu acho que na formação, assim, é uma coisa que conta muito, porque você vai é um bagulho de convívio social, assim, sabe? Que você tá estando dentro de uma escola, de uma instituição, de uma faculdade, é um espaço de grande convívio social, entendeu? E você ter um espaço, meio que assim, específico para pessoas racializadas é muito importante, porque no restante da sociedade a gente não encontra esse espaço, né? A gente tá, os pretos estão juntos por várias estruturas, assim, né? A gente tá junto, assim, como que a maioria da população pobre e tal, a gente tá junto nesses espaços, mas a gente não tá realmente, assim, se unindo para falar sobre o que isso significa pra gente. E aí eu acho que isso, influencia muito a nossa formação, porque a gente vai aprendendo, assim, muita coisa, tanto da nossa sociedade quanto da nossa comunidade, e vai, entendendo um pouquinho mais do que a gente passa, assim, tá ligado? Como o contexto geral do Brasil, assim, da sociedade que a gente vive. O dia do festival foi muito bom ver o auditório cheio, ver o pessoal interagindo, de todas as coisas que a gente fez e está tentando fazer. O festival foi o mais tranquilo, mas também foi muito gratificante ver todo mundo lá, todo mundo participando, falando. A Amanda ter dado esse espaço pra gente foi muito bom. O festival de cinema, do que a gente participou, assim, nesse último período, acho que foi a parte mais de boa, assim, né? Porque foi mais organizado pelo Cineclube mesmo, a gente só fez a parte de indicar um pouco os filmes e de estar lá mesmo no festival em si, né?
E eu acho, pô, foi um bagulho muito foda, assim. O nosso filme foi Cidade de Deus, pô, foi muito bom. Foi o dia, desde que eu entrei no IF, que eu vi o auditório mais lotado. Acho que nem na recepção de calouro tava tão cheio, tá ligado? E foi muito bom ver todo mundo ali, tipo, vendo o filme do começo ao fim. Todo mundo ficou pra, tipo, ver a discussão. E o pessoal tava, entendeu? O pessoal falando mesmo, os alunos, assim, engajando na discussão. Que é muito positivo de ver, ligado? Então, é isso. Eu acho que das coisas que a gente fez esse ano, o festival foi a mais fácil, a mais legal, a mais simples, porque o Cineclube fez, né? O Cineclube fez e pediu a ajuda dos coletivos só para escolher os filmes. Então a gente fez uma enquete no grupo do WhatsApp do coletivo e escolheu os 3 filmes. E eu fiquei muito feliz que Cidade de Deus ganhou. Por mais que eu já tenha visto o filme, eu vi de novo e foi muito legal o momento depois do bate-papo. Eu não sou muito de falar, mas eu falei, eu fiquei tremendo, mas sem falar eu falei, né? Foi bem divertido, foi muito interessante. Nós ficamos mais na parte da escolha de filmes e eu particularmente adorei o filme que eles passaram, porque é um filme que faz a gente sair da bolha e é isso que o coletivo quer passar. Quer fazer a gente pensar além do que é a gente, do que tá na gente. E mostrou uma vivência preta em que muitas pessoas no IF, pessoas tanto pretas quanto brancas também, não imaginavam que outras pessoas poderiam estar passando. Então, foi um dia de... a gente ficou meio tenso, assim, porque normalmente para mobilizar eventos dentro do Instituto é muito complicado, tem toda essa parte da burocracia, tudo é muito difícil, e também às vezes a adesão dos alunos é complicada também, porque tem prova, tem um monte de matéria para todo mundo se preocupar, ainda mais nesse ano de reta final, do PISM para os terceiros anos, para o Enem. E aí a gente fica sempre muito tenso. Mas na hora do evento, foi um sucesso total. A gente nunca viu o auditório tão cheio como ficou. Foi assim, todo mundo ficou com um sentimento assim, maravilhoso, porque a banda tocou muito bem, todo mundo ficou... assim, foi contagiante a energia do Festival de Cinema. A gente ficou muito feliz com o resultado e espera poder fazer outros eventos parecidos. A exposição de fotos foi muito nada a ver o porquê eu ter participado dela, porque tava eu e a Jaqueline passando, a gente viu que tinha foto, tinha uma aula que a gente não queria muito ir, aí a gente foi escasso pra saber o que eram as fotos. Aí tá, e a gente foi, entrou na fila pra tirar as fotos, tava muito alegre pra tirar as fotos e tal. E aí a tia Vânia chegou e eu nunca tinha conversado com ela. Eu só conversei com ela uma vez que eu tava no banheiro arrumando cabelo, fazendo baby hair. Ela falou, não deu tempo, né? Eu, não deu tempo. Hoje não deu tempo. Aí ela chegou e, tipo assim, de verdade, eu adoro ela. E ela, tipo assim, pegou, começou a arrancar flor e botar flor no meu cabelo, no cabelo da Jaqueline. E foi muito legal. A exposição de fotos foi muito legal. Tanto tirar, quanto ter tido a oportunidade de expor elas. Como a Mariana falou, participando das fotos no susto, assim, tava matando aula e a gente viu lá as fotos, mas foi muito incrível. A tia Vânia super animou a gente na hora de tirar as fotos, foi muito bom. E expor também foi muito incrível, ver o pessoal olhando as fotos e gostando, falando, ai, é você ali na foto e tudo mais, foi muito bom. Pô, ter tirado as fotos nessa exposição que a gente fez no ano passado foi muito importante pra mim. Tipo, foi talvez meu primeiro trabalho assim que mais chegou nas pessoas. Porque eu já trabalhava com fotografia, né? Já tenho a câmera, já fazia alguns tipos de trabalho. Mas aí a gente teve a ideia de fazer esse lá dentro da escola e com os alunos de lá. Em nome do coletivo, sabe? Não era também um trabalho só meu, porque todo mundo estava ajudando, a gente estava procurando as pessoas, então também não foi um trabalho só meu, e isso foi mais importante para mim. No dia mesmo, a gente montou um setup só com um pano branco no meio do pátio, assim, do pátio não, do pentágono, e a gente já tinha as pessoas, né, do nosso próprio coletivo para tirar, e aí a gente foi convidando pessoas que a gente acha que poderia, que gostaria de participar.
E aí a gente foi tirando, foi um dia de manhã, foi bem rápido, tranquilo. E só que mais pessoas foram vendo, sem a gente chamar, mais pessoas foram passando e vendo e se interessando na hora e querendo participar. E isso foi muito lindo, foi muito importante pra mim. Tipo, a tia Vânia também, ela tava animando todo mundo, falando pra soltar o cabelo e decorando e ajudando as pessoas a fazer a pose, fazendo elas rir só pra eu poder tirar a foto do sorriso na hora. Isso foi muito lindo. A gente fez com alunos e também com funcionários. Eu lembro da foto da tia Angélica até hoje. E, tipo assim, quando ela foi tirar, antes de tirar, ela tava se sentindo muito acanhada, muito envergonhada. Talvez, né, por não ter um contato com esse tipo de coisa, outros alunos também estavam nesse sentimento. E aí, quando a tia Vânia foi falando, foi fazendo rir, foi dando ideia de pose, e depois de eu mostrando as fotos, o aspecto da pessoa mudava na hora, e ela se achava bonita. Dava para ver o brilho dos olhos assim, só dela ver a foto ali na câmera. E foi muito lindo ver essa reação das pessoas com o meu trabalho. E depois eu editei, né, e a gente postou, e deu muito certo, foi muito bom. A gente postou algumas e disponibilizou o link para todas as pessoas terem acesso às fotos, né? E foi muito bonito. E agora, no IF de Portas Abertas, a gente revelou as fotos e fez uma pequena exposiçãozinha no varal. E foi muito legal também. Tipo, eu não pude ir, mas só de saber que isso que eu fiz estava lá. E sempre vai estar pro coletivo, né? Tá na história do coletivo. Eu me sinto muito gratificado. Eu achei super divertido, que eu tava passando lá e eu meio que vi assim, aí eu vi a Mariana e a Jaqueline correndo, falando, nossa, estão tirando foto de gente preta. Quê? Aí a gente foi correndo pra lá e a tia Vânia tava lá, ela foi muito carinhosa com a gente, eu tava de cabelo preso e ela falou, solta os cabelos, vai lá no meio, solta o cabelo, que a coroa tem que ficar pra cima, você tem que mostrar sua coroa. E eu falei, tá bom. Aí eu fui, soltei o cabelo, ela colocou flores no meu cabelo, me fazendo pra fazer poses e tudo. E eu me senti muito bonita. Foi muito, tipo, foi uma experiência muito importante na minha vida. E expor elas depois, mostrar pra outras escolas que estavam vindo depois, que a gente tá lá, que a beleza negra existe, sabe? Ver eles vendo as fotos foi uma sensação de tipo, nossa, caramba, foi bem legal. Naquele ano de 2022, criar um coletivo foi meio assustador, porque a gente não tinha iniciativa, a gente não tinha apoio, tudo foi meio do nada, e foi meio um momento de caos e desespero. Mas eu realmente acho muito válida a criação do coletivo, ajudou muitos estudantes, inclusive a mim, a ter uma visão mais ampla de mundo, ter aquela vontade de lutar, aquela vontade de ir atrás dos seus direitos. A expectativa de que cada vez mais as pessoas racializadas, as pessoas pretas que forem entrando no instituto tenham certeza de que o coletivo existe, que ele está ativo, sabe? Porque realmente é muito difícil, assim, com todos os impasses que a gente tem encontrado lá dentro, de manter, assim, porque muita coisa vai desmotivando a gente tenta fazer, não consegue, então a gente vai ficando meio desmotivado, mas eu espero que, tipo assim, com cada nova geração que vai entrar no instituto, a gente só vai se fortalecendo, só vai vendo cada vez mais a importância disso e permanecer, entendeu? Porque é sobre isso também, os pretos se fazendo forte, a gente se construindo e se exaltando. Só assim que a gente vai conseguir alguma coisa nesse mundo. Daqui pra frente eu espero ver tanto o coletivo quanto o Cineclube com muito mais membros, mais participação, mais colaboradores até, porque o racismo estrutural ele é um problema que a gente não consegue chegar com uma ação só e dizer assim, olha, a partir de hoje acabou. É algo que ele vai ser construído com o tempo, com ações afirmativas. Então, eu acho que, na verdade, eu tenho a esperança que o coletivo possa sobreviver, porque até agora a gente já teve muitas conquistas. Eu acho que a gente tem que continuar batalhando, enfrentando as burocracias, os impedimentos que colocam sobre a gente, pra gente poder, enfim, ter um coletivo cada vez mais aberto e acolhedor pros estudantes do IF. O desejo pro futuro do coletivo é isso, mano, essa constante evolução que ele teve, de começar só de uma ideia e virar um bagulho concreto, e hoje em dia, mano, participar da CCTEC, mano, isso é incrível, tá ligado? Isso é uma conquista que a gente teve,
que pra mim é um marco incrível pro coletivo, mano. Eu espero que esteja bem mais forte. Que, tipo assim, o povo do ano passado lutou muito pro coletivo continuar de pé. A gente também tá lutando muito pro coletivo continuar de pé. E a gente espera que ano que vem as pessoas que forem entrando posteriormente continuem com a mesma garra que a gente esteja. Então, espero que meus sobrinhos, se eles entrarem também, eles consigam estar correndo lá. Eu acho que ele vai continuar tendo força, sabe? Quando a gente entrou não tinha nada, era tudo mato. E a gente construiu algo legal. E as pessoas que estão agora também tá fazendo de tudo para que continue, para que ano que vem possa ter de novo. Então, eu acredito que sim, que vai continuar tendo, que vai conseguir mais força cada vez mais. Pô, as minhas expectativas daqui pra frente é que o coletivo não acabe, né? Porque agora do pessoal do primeiro e do segundo tem pouca gente que tá engajando. Eu não sei se vai conseguir manter ano que vem, mas eu espero que mantenha, porque foi difícil ano passado, tá sendo difícil esse ano. Se morrer no próximo vai ser muito frustrante, eu espero que continue. Eu espero ainda estar participando das atividades do coletivo diretamente. Espero que o coletivo não morra de novo, porque eu acho que às vezes existem algumas situações que tem meio que essa onda, sabe? Tipo de acontece uma coisa, aí todo mundo se movimenta e aí depois acaba, como se caísse no esquecimento. E eu acho que as coisas não funcionam assim. Eu acho que um pouquinho de dedicação pro coletivo é você se dedicar ao seu próprio crescimento. Eu espero do fundo do meu coração que as pessoas realmente consigam se sentir abraçadas pelo coletivo e pelos coletivos em geral, mas principalmente pelo coletivo negro, e que não aconteça, infelizmente não posso torcer tanto, mas que não aconteça casos em que a pessoa se sinta ridicularizada, mas que se acontecer, que a pessoa não pense duas vezes antes de recorrer para o coletivo que está ali para escutar, para ajudar, para apoiar, tanto legalmente quanto na questão da autoestima, quanto na questão só da pessoa ser ouvida mesmo. Porque tem pessoas que realmente não querem levar isso pra frente, um caso de um processo ou alguma coisa assim, só querem ser ouvidas e serem acolhidas. Então eu acho que o coletivo consegue passar isso pras pessoas. Eu acho que as pessoas deviam parar de falar e começar a fazer mais, entendeu? Porque tem gente que acha que é militância, tem gente que acha que é exagero, mas, mano, não é, velho. Se a gente não se junta, a gente não tem força, mano. Todo mundo fala isso, Djonga fala isso, Emicida fala isso, BK fala isso, Mano Brown fala isso. Nós tem que se juntar. Não tô falando só se juntar pra lutar, se juntar pra militar. Não, mano, se juntar pra viver, velho. Aquilo ali não é só uma luta, não é só militância. Aquilo ali é a nossa vida também, mano. A gente tem que tomar o espaço que é nosso. A gente tem que se agrupar, a gente tem que se unir. Homem negro, inferno branco, tipo Tarantino. Homem branco, inferno branco, tipo tá tirando. Os menor tá desesperado, tipo atirando. Eu querendo salvar o mundo, ela pergunta, tá zoando? É que as ruas me lembram o massacre da Serra Elétrica. Eles tentam roubar, é o massacre da cerca elétrica. E o rap preocupa com o povo, preocupa com a métrica. Mas os tentáculos do povo é o que vai me afundar. E o olho que me julga precisa fazer regime, ou algo de nós dois vai estar lá na cena do crime. Eu só querendo eu e minha mina na fila do cine, vendo o filme da minha vitória. Sou da sua raça, mano, é a nossa vitória. Já foram farsa, vamos contar nossa história. Quilombos, favelas, do futuro seremos reis. Charles, seremos a negra mais linda desse baile charme. A negra velha mais sábia, crianças a chave. Eles são cadeados, já foram corrente, sabe? O lado negro da força, mato com meu sabre, te corto com meu sabre. Como se fosse a noite, cê vê tudo preto. Como fosse um blackout, cê vê tudo preto. São meus manos, minhas minas, meus irmãos, minhas irmãs. E o mundo é nosso. Tipo a noite, cê vê tudo preto. Tipo um blackout, cê vê tudo preto. São cantos de esquina de reis e rainhas. E o mundo é nosso. Já disse, pretos no topo e eu falava sério. Tipo BK, me veja como exemplo. Minha quebrada na merda, minha city fora do mapa, mano. Pros meus irmãos eu sou exemplo. Não nasci branco, pra nascer franco. Não nasci banco, mesmo assim
assim a Paty quer sentar. Sou elétrico, tenho em minha resistência. Sou DV Afrotribo, pondo fim na concorrência. Ganhar dinheiro, tipo cassino de Scorsese. Gastar dinheiro, tipo até que a sorte nos separe. Mano, se drogam, penso até que a morte nos ampare. E a bola de cristal do boy, a taça de Campari. E o morro chora, desespero e ainda tem barro lá. Prefeito de Senhor é meu pastor, mas nada te asfaltará. Tudo te faltará, se comprometerá pra consumir doses de alegria e não pagará. É o homem na estrada de todo dia e sabe a resposta, o que é clara e salgada. Os mais novo vive queimando largada. Não sabe ler nem escrever e sabe o nome da delegada. Sejamos Abraham Lincoln independência, com a pele de Barack Obama. Sejamos Tupac Shakur, Afeni Shakur. Achemos a cura pra nossa insegurança. Cada bala de fuzil é uma lágrima de Oxalá. Mas na rua né não, na mão dos cana né não. Na cintura era um celular e eles confundem com oitão. Como se fosse a noite, cê vê tudo preto. Como fosse um blackout, cê vê tudo preto. São meus manos, minhas minas, meus irmãos, minhas irmãs. E o mundo é nosso. Tipo a noite, cê vê tudo preto. Tipo um blackout, cê vê tudo preto. São cantos de esquina de reis e rainhas. E o mundo é nosso.